Evangelho de Marcos, capítulo 5. Deus quer falar com você hoje. Verso 21 diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Podeis assentar, mas fica com a tua Bíblia aberta, que nós vamos explorar esse texto. Feche teus olhos. Senhor Deus, o Senhor sabe exatamente a dimensão da necessidade de cada um dos teus filhos que adentrar as portas desse templo. Ó Deus, que o teu povo seja tocado pela tua glória, pela tua palavra. Tu és o Deus que nos sonda e que nos conhece. Tu és o Deus que sabe tudo sobre nós. Tu és o Deus que tem o poder de tocar, de fazer, de operar. Libera, Deus, uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Renova esse coração aflito. Renova essa alma que está cansada, que está pesada. Ó Deus, que no nome de Jesus, nessa noite o Senhor venha libertar, transformar. Ó Senhor, que o Senhor venha tocar em cada um desses, ó Deus, que adentrar as portas desse templo, pelo poder que há no nome de Jesus. Também oramos, Deus, por aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Deus, atinge esse coração. Não importa onde essa pessoa esteja, Deus, ministra no coração dela. Fala com ela, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Queridos irmãos, escuta uma coisa. Dentro de nós há uma necessidade que só Deus pode satisfazer. O homem foi criado por Ele. Somos obra-prima de Deus. Há um manual de funcionamento. Esse é o manual. Esse é o manual. Qualquer coisa que você compra vem com manual. Como utilizar, como ligar, como desligar. Nós temos um manual de vida. A Bíblia, a palavra de Deus. Estamos em um mundo caído. Em um mundo que não é perfeito. Em um mundo em que pela qual reina o pecado. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado trouxe a morte. E a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então essa terra, ela está fadada e sendo guardada para o juízo. O nosso tempo na terra é um período transitório, passageiro. Aqui não é o nosso habitat final. Estamos aqui de passagem. Vamos embora. Vamos para a eternidade. Mas enquanto nós estivermos aqui, irmãos, precisamos aprender a viver. E tem uma coisa que eu te digo: tudo que tu fizeres aqui reflete na eternidade. Não existe sementes neutras. Tudo que plantamos, vamos colher. O texto que escolhi para falar nessa noite retrata decisões, postura. A Bíblia diz aqui, vou utilizar o texto de Marcos, porque Mateus também relata, Lucas também relata esse episódio. Mas eu vou me concentrar na narrativa que Marcos narra dessa situação. Diz aqui o texto que passado Jesus outra vez num barco para o outro lado, e Jesus está vindo de onde? Jesus está vindo de Gadara. O que aconteceu em Gadara, pastor? Gadara teve uma das maiores manifestações do verbo ali. Porque tinha um homem em Gadara que durante muito tempo foi aprisionado por poderes das trevas. Este homem, no linguajar dos mais antigos aí, vão lembrar, era quase que um incrível Hulk. Lembra do incrível Hulk? Não tinha cadeia que segurava.
não tinha nada que ele não pudesse arrebentar e quebrar. Tamanha força que esse homem possuía. Esse homem, ele andava nu, vivia nos cemitérios, causava dano para si mesmo, gritava dia e noite, até que Gadara recebeu o verbo eterno que pisou ali. E é tão tremendo nós olharmos a presença de Jesus, que quando Jesus chega em Gadara, aquele homem, ele vem ao encontro de Jesus, se prostra e diz: vieste nos atormentar. E Jesus diz: saia dele. Os demônios saem, vai embora. E aquele homem que outrora atormentado, problema para a sociedade, uma vergonha para a família, se torna um homem limpo, mudado, transformado, modificado, pronto para seguir Jesus. Mas Jesus diz: não precisa vir atrás de mim. Agora vá, anuncia para a tua família, vai dizer para eles o que é que Deus fez na tua vida. E aquele homem volta. É nesse contexto que Jesus sai de Gadara. Por que Jesus sai de Gadara? Porque os habitantes de Gadara expulsaram Jesus. Como assim, pastor? Expulsaram Jesus. É possível? É trágico, é lamentável, mas os homens de Gadara, que provaram uma grande manifestação do Filho de Deus, consideraram que os porcos, pois havia uma manada, uma vara, né? Coletivo, 2.000 porcos que pereceram precipitados nas águas, porque os demônios, escuta isso, os demônios que estavam naquele homem entraram nos porcos e em questões de minutos matou todos aqueles porcos. E os habitantes da cidade valorizaram mais a vida dos porcos e disseram para Jesus: vai embora. Ei, eu quero só me introduzir para pregar. Escuta uma coisa: o que é mais valoroso para você? Almas ou o que você possui? Expulsaram Jesus porque eles perderam uma fonte de renda que era os porcos, mas não consideraram o grande milagre que Jesus fez na transformação da vida daquele homem. Eu quero dizer para você que existem milagres que tem custo, que vai pesar no bolso, que vai ter perda, mas é para ganhar a eternidade. É melhor perdermos essa terra e ganharmos a eternidade do que ganharmos essa terra e perdermos o que é eterno. Aquela cidade perdeu o eterno entre eles. Se eles soubessem que era Deus pisando entre eles, não cometeria a loucura que fizeram. E eu vos digo, hoje, em pleno século XXI, quantos que estão rejeitando a presença do Espírito Santo, porque não sabem que tem uma joia preciosa chamada Espírito Santo, que vem habitar em nós, que vem morar em nós, e as pessoas desprezam porque querem coisas dessa terra e objetam aquilo que é eterno. Não troque aquilo que é eterno por aquilo que é momentâneo e passageiro. Jesus, ele faz o quê? Vai embora. E por que vai embora, irmão? Porque ele não te obriga a você servir. Ele não te coloca um cabresto, ele não te amarra. Jesus, ele quer que você sirva a ele por amor, por amor, por amor. Ele te amou e ele quer que você o ame. Fique de pé, dona Rosilene. Vamos completar 30 anos de casados. E o que é que nos mantém casados? O amor. Não é porque eu sou obrigado a viver com ela, é porque ela é obrigada a viver comigo. É assim que Deus quer se relacionar com você. Deus quer que você ame Ele. Talvez você nunca vai chegar na dimensão do amor dele, mas ame a Ele de todo o teu coração. É assim que Deus disse: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento.
É por isso que Jesus disse que aquele que quiser me seguir tem que renunciar a tudo quanto tem. Porque renúncia significa amor, paixão. Quando você ama, você renuncia pai, mãe, mulher, você renuncia a tudo. Quando um homem vai casar com uma mulher, ele renuncia a sua mãe, seus irmãos, seu pai, sua cidade, seus amigos. Não é assim? Não foi assim com vocês? Renuncia. E por que quando nós queremos caminhar com Jesus, não queremos renunciar? Deus não te divide com ninguém. Deus quer você exclusivamente. Olha, Ele quer uma aliança com você. Casado com Jesus, casado com a palavra, casado num compromisso e fidelidade eterna. Sim, fiel com Ele. E por isso Jesus ele vai embora. Não quer? Escuta. Eu vou para quem quer. Jesus sai dali, desce a Gadara e atravessa. Olha o que diz na 21. Ajuntou-se a ele uma grande multidão. Escuta. Em nome de Jesus, agarra a tua oportunidade, tá? Porque muitos que, como Gadara, rejeitaram Jesus, achando que, epa, Jesus tem que me querer, Deus tem que me querer. Jesus deixou Gadara para trás, mas tinha uma multidão esperando por ele. Graças a Deus, louvado seja Deus, irmãos, que a África tem estado de coração aberto para receber o Senhor. As Américas, a Europa, Deus está trabalhando em vários países, em várias cidades, em vários locais. Sabe por quê? Porque Deus está procurando corações apaixonados por Ele. E aqueles que estão apaixonados por Deus têm recebido graça, têm recebido unção, têm recebido poder, têm recebido gozo na alma, a paz que excede todo entendimento. Mas é para quem quer. Enquanto uma cidade rejeita, tem uma multidão que quer. Por isso Isaías diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto ele está perto. Eu me lembro de uma vez um jovem disse para mim assim, né? Ah, pastor, eu vou curtir minha vida. Depois quando eu estiver já velho, igual meu avô, eu vou servir a Deus. Eu perguntei para ele assim: e se não te quiser mais? Ele arregalou os olhos assim e disse: como assim, pastor? Tá, você está falando que vai se entregar para ele quando for velho, e se ele não te quiser? Ele disse sem responder. Eu falei: nem eu. Cuidado. Buscar o Senhor enquanto você pode achar. Invoque Ele enquanto Ele está perto. Gadara perdeu a oportunidade. E aqui tem uma grande multidão. E aqui eu começo a pregar então. Essa grande multidão cerca Jesus. Está ali com Jesus. E então, o verso 22 diz: eita, Jairo. Quem é Jairo, pastor? Jairo, ele é um grande líder judaico. Ele é líder de sinagoga. Ele é um príncipe. Ele é alguém que tem uma posição social. Ele é alguém respeitado. Mas aí Jairo, ele vem ter um encontro com o Senhor Jesus. E diz a Bíblia no verso 22 que eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Vendo, o que ele fez? Escuta. No reino de Deus não tem carteirada. No reino de Deus não tem autoridades para chegar para Deus: olha, eu sou especial. Ei, você quer a bênção de Deus? Entenda, diante dele todos nós somos pequenos. Sabe como é que Jairo chega? Prostrando-se diante de Jesus. Talvez você não entenda e não consiga compreender o teor do que isso significa. Jesus não está sozinho. Jesus não está numa casa. Jesus não está num lugar isolado. Não. Ele está cercado por uma grande multidão. Jesus sofria oposição dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes
e de todos os líderes religiosos. Ele não era bem visto. Agora esse homem chega no meio da multidão, se joga no chão, se prostra aos pés de Jesus. Pastor, o que isso significa? Que quando você entende que a sua necessidade tem que ser maior que a sua reputação, quando você entende que o seu desejo de estar com Jesus tem que ser maior do que o que as pessoas pensam, do que as pessoas acham. Quando Jairo chega diante de Jesus, ele poderia ser criticado, ele poderia levantar-se contra ele, querendo tomar o cargo dele de principal sacerdote. Só que dentro do coração dele tinha uma necessidade, dentro do coração dele ele precisava. E o que ele faz? Ele se prostra aos pés de Jesus, rasga o coração. Ele não vai cochichar ao pé de Jesus, ele não vai dizer ao pé de Jesus, preciso contar um segredo, não. Ele chega diante da multidão e diz: olha, rogava-lhe muito. Como é que traduzindo isso? Ele está gritando, quase como aquele cego Bartimeu. Bartimeu, ele gritou, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Claro, ele era cego, mendigo, todo mundo diz, cala a boca. Mas aqui é um homem de posição. Aqui é um homem que tem um status social. Mas ele grita, rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à beira da morte. Eu rogo-te que venhas, lhe põe a mão, para que saia e viva. Ei, aqui nós temos muitas lições para aprender com Jairo. Primeiro, você tem que entender que a resposta dos teus problemas está nos pés de Jesus. Não importa o que A, B, C, D venha pensar, mas só tem um local aonde você pode ancorar tua alma, aonde você pode amparar teu coração, aonde você vai encontrar a resposta que você precisa. E Jairo rompe com as ideias, com os conceitos, com aquilo que as pessoas achavam. E ele vai, porque ele precisa, porque ele necessita. Ele se joga aos pés de Jesus, ele roga, ele implora. Agora Jairo tem uma coisa, ele tem convicção. Ele não está ali para fazer média, ele não está ali para que as pessoas vejam ele está ali porque precisa. É diferente. Quando o jovem rico foi encontrar com Jesus, ele quase que faz um snob, porque ele chega diante de todos e diz: Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Jesus diz: olha, guarda os mandamentos. Ele diz: epa, se é só isso, eu faço isso desde a minha mocidade. Ou melhor, né? Ele pergunta quais. Ele é usado ainda. Quais fundamentos eu tenho que guardar? Jesus cita para ele. Ele diz: isso aí, fichinha para mim. Estou acima da média. Desde jovem eu guardo isso. Mas quando Jesus coloca para ele o que tem que fazer, vai e vende tudo que tens, ele vira as costas, porque não tinha necessidade tão gritante dentro da alma dele o suficiente para gerar mudança. Jairo chega ali arrebentado, quebrado, dizendo: eu sei, Jesus, que tu pode resolver meu problema. Eu sei, Jesus, que se o Senhor for na minha casa, o Senhor vai tocar na minha filha. A minha filha vai ser curada, a minha filha vai viver. Deus, ele precisa que no seu coração tenha essa dimensão da tua fé, que você está com ele, não é para fazer a média para que outros vejam, mas é porque o teu coração de fato entende e compreende que só Jesus pode resolver a tua vida, só Jesus pode mudar o quadro, o cenário que você vive. É isso que Jairo vai fazer. Não é uma cena, é uma realidade. O coração dele está conturbado, está doendo. Agora tem uma outra coisa que me chama a atenção aqui. Eu quero dizer para a igreja: tem muitos Jairos
Nem sei se posso botar o feminino, né? Tem muitas Jairas. Nem existe isso. Mas só para você entender, aplicando para todos que se recusam, escuta, se recusam a ir até Jesus. A Bíblia diz aqui que Jairo foi no limite. Quando eu olho para a contextualização, ele tem uma esposa que ficou em casa. Jairo teve que sair, deslocar da sua casa e procurar a pessoa de Jesus. Mas a minha questão é: quantas das vezes você sabe que você precisa corrigir, que você precisa de Jesus, você precisa de Cristo, mas você adia, você protela, você deixa para mais tarde? E a culpa da ausência de milagre não é de Deus. Somos nós que somos lentos em procurar Jesus. Somos nós que retardamos o milagre. E eu digo que é algo muito sério. E falo aqui para as famílias aqui representadas: ei, em nome de Jesus, olhe para dentro da tua casa. O que está ocorrendo? Jairo olha, tem morte chegando. O que ele faz? Ele se levanta. Eu preciso encontrar Jesus. Tem morte beirando. Tem luto chegando. E eu preciso me levantar. E eu preciso encontrar Jesus. E ele sai desesperado. E quando ele encontra Jesus, ele não espera o momento oportuno. Ele cria o momento. Ele cria a situação. Se joga ao chão, roga, clama. E ele consegue o favor divino. É interessante que quando eu olho para a palavra, a Bíblia diz, verso 24: e foi com ele. E seguia uma grande multidão que o apertava. Deus não dispensa ninguém vazio. Deus não te manda embora quando você está faminto, sedento dele, sem que ele resolva a tua causa. É interessante que quando o centurião foi ter com Jesus, ele fez o mesmo pedido que Jairo. E quando Jesus se prontificou para isso, o centurião disse: Senhor, eu não sou digno que tu entre na minha casa, não. Faz o seguinte: manda uma palavra que meu servo vai ser curado. E Jesus diz: olha, mediante a tua fé, pode ir embora, teu servo está sarado. E aquele homem foi embora, resolvido no coração. Quando ele está chegando, alguém veio no encontro e diz: olha, está sarado, está curado. Que hora foi? Ele olha: não, olha que Jesus falou. Mas já ele não tinha essa fé total. Ele não tinha fé do centurião. Ele precisava que Jesus entrasse na casa dele. Ei, sabe o que eu aprendo com isso? Não importa a dimensão do nível espiritual que você esteja, viva a tua experiência com Jesus. Viva do jeito que você crê que você consegue. Mas não pare, não desista. Se você não tem a fé do centurião, então leva Jesus com você. Jairo preferiu levar. E diz a Bíblia aqui que uma grande multidão seguia Jesus. Eu creio que eu tenho aqui vários pais e mães aqui. Quando nossos filhos sofrem, estão doentes, bate um desespero aqui dentro. A gente quer que a farmácia se abra, a gente quer que o médico atenda. Nós queremos tudo de imediato. Quantas das vezes você vai socorrer uma situação e você pisa mais no acelerador, às vezes ultrapassa, não é para fazer, tá? Mas o desespero de querer socorrer, você faz até coisas que não deveria. Não é assim? Por amor ao filho. Eu fico imaginando agora o coração de Jairo, cercado por uma grande multidão. Ele conseguiu o que queria, Jesus está indo com ele. Ele conseguiu atrair a Jesus, falar com Jesus, e Jesus agora caminha para ir para casa, mas tem uma multidão. É muita gente no meio do caminho. Ei,
As coisas não acontecem no nosso tempo, não, irmãos. Depois que você coloca a tua causa nas mãos de Jesus, aquieta teu coração, aquieta a tua alma. Ele sabe como fazer, Ele sabe como agir. Você só precisa caminhar com Ele. Não larga dele, não deixe Ele. Caminhe com Ele. É difícil olhar para o cenário, uma multidão em volta de Jesus. E os passos. Lembra? A vontade de agarrar Jesus, corre. Mas aí não tenho tempo para detalhar, mas apenas vou pincelar a situação. Alguém fura a fila de Jairo. Jairo deu uma vez, a senha é dele. Jesus está indo para a casa de Jairo. Aí alguém fura a fila, passa na frente de Jairo. Mas é alguém que sofre também. Uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Atravessa o caminho de Jairo. Toca nas orlas de Jesus. E do nada, Jesus para tudo. Eu fico a pensar, Jairo suando frio, Jesus parou. Olha para o lado e diz assim: alguém me tocou. Pedro já brutão, né? Aquele jeitão brutão dele, de Jesus. E uma multidão dessa, empurra. Só vem dizer que alguém te tocou, não tem como. Todo mundo está te tocando. Jesus olha para Pedro e diz: não, Pedro, eu não estou falando de empurra. Eu não estou falando de toques naturais. Eu não estou falando de coisas normais da vida. Eu estou dizendo: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com fé. Alguém me tocou com uma necessidade. E eu vi quando saiu de mim algo. Aquela mulher que há 12 anos havia sofrido com um fluxo de sangue contínuo, estava à beira da morte. Uma mulher que gastou toda a sua riqueza, gastou todo o seu dinheiro, estava no fundo do poço. Teve uma atitude de coragem, de vida ou morte, que quando ela saiu da casa dela para encontrar com Jesus, ela tinha duas situações que poderiam complicar a vida dela. Primeiro, poderia morrer esvaída pela ausência de força devido aos seus fluxos de sangue de hemorragia. Segundo, ela poderia ser apedrejada. Por que, pastor? Porque ela era muito impura. Toda mulher com fluxo de sangue era impura, e ela não poderia estar andando no meio da multidão. Mas ela, devido à sua necessidade, ela passa por cima do protocolo, ela passa por cima de todas as regras, se arrasta, porque Jesus ia curá-la. Ei, se preciso fosse arrastar para ter um milagre, se arraste, querido. Faça o que for necessário. Corra contra o tempo. Não fique parado. Não deixe a vida desabar sobre você. Não morra aceitando como tudo natural, mas corra atrás. Vá atrás. Busque Deus. Busque o Senhor. E é isso que essa mulher faz. Mas o meu foco aqui é Jairo. Aquela mulher está curada. E Jesus então pergunta, e quando ela timidamente se manifesta, ele diz: Senhor, fui eu que te toquei. E Jesus disse para ela: vai em paz, tua fé te salvou. Eu fico a pensar, que alívio de alma. Não era a libertação apenas de uma cura física, irmãos. Era a libertação já do perdão, da salvação. Aquela mulher, aquele dia, ela foi tocada pela glória de Deus, pelo poder de Deus, pela vida de Deus. E ela estava voltando para casa mudada, transformada. A casa dela receberia, não mais a mulher que saiu, mas uma nova mulher, transformada, cheia de fé, liberta, salva em Cristo Jesus. O caminho de volta era o caminho do júbilo, do gozo e da alegria. O caminho da ida foi do pranto, desespero e ânsia de morte. É assim que Deus quer que você volte para casa hoje,
cheio de gozo, de alegria. Eu não sei como você saiu da tua casa, mas Deus quer que você volte para casa hoje, cheio do gozo, da paz, da alegria, da convicção, da salvação, daquilo que só Deus pode proporcionar ao nosso coração. Ali é gozo, porque houve ali cura, milagre. Mas, entenda, e agora vem a parte dolorosa. Eu não sei quanto tempo você caminha de fé com Jesus. Eu sei que tem pessoas aqui que não têm compromisso com Cristo, mas tem pessoas que têm compromisso com Jesus há anos. E deixa eu dizer uma coisa para você. Parece, certos momentos, que a vida não é muito justa naquilo que nós achávamos que deveria ser. Quem procurou Jesus primeiro? Jairo. Jesus está indo para onde? Casa de Jairo. Mas aquela mulher que atravessou o caminho de Jairo foi curada de 12 anos de enfermidade. Jairo tinha uma filha, coincidentemente, de 12 anos, enferma na cama. Na parada que Jesus fez, algumas pessoas chegam empurrando, olha para Jairo e diz: chega, acabou, pode dispensar Jesus. Infelizmente, Jairo, não há mais nada o que fazer. A menina morreu. Consegue entender isso? Quando você está em busca de algo e parece que dá tudo errado, aquilo que você mais temia acontecer, acontece. Aquilo que mais te machucaria, é o que acontece com Jairo. Ele não podia acreditar que aquilo era verdade. É mais ou menos assim: eu estive tão perto. Talvez se eu tivesse vindo uma hora antes, talvez eu tivesse apertado os passos. Mas ali aqueles homens, o termo que usam para Jairo, verso 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Joga a toalha, Jairo. Infelizmente hoje não deu. E lembre-se, não era uma das filhas, era filha única. É só ela. A explosão de emoções dentro de Jairo é intensa, é forte. Talvez uma compulsão de choro, talvez um grito que niném em volta entendia. Era só mais uma notícia de morte para toda a multidão, mas para aquele pai era uma dor única, singular. É assim que acontece conosco. Tem dor que só você sabe o que é, porque está aqui dentro de você. Você está cercado por uma multidão que diz: que é isso, só isso. Fulano passou por mais, Beltrano aconteceu. Mas aquilo que nos machuca, que nos fere, só nós sabemos. E Jairo, no meio da multidão ali, só ele sabia a dor intensa que havia na sua alma, a carga que foi jogada sobre ele. E não é que ele não estivesse tentando, ele tentou buscar, mas no meio do caminho não deu tempo. Deixa eu dizer, irmãos, aqui eu vou abrir só uma adendozinho. Quantas pessoas que demoram tanto buscar o Senhor, que quando vão, já não dá mais tempo. Mas louvado seja o Senhor, que é um Deus que faz coisas extraordinárias. Jesus ouve a notícia, ouve o coração dolorido daquele pai, e ele diz, verso 36, e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse o principal da sinagoga: não temas, crê. É o que Deus está dizendo para você. O mundo está desabando. Não temas, não temas. Pastor, a inflação está subindo. Não temas. Há um perigo de desemprego. Não temas. As nações estão confusas. Não temas. Há um perigo de haver uma guerra mais intensa. Não temas. Tua vida está nas mãos do Senhor. Ele sabe conduzir, Ele sabe fazer. Ele tem perícia em fazer milagre. Ele é especialista
especialista em cuidar de lares, em cuidar de família, em cuidar de vida. Ele nunca perdeu uma vida, ele nunca perdeu algo que chegou nas mãos dele. Ele tem poder sobre o céu, sobre a terra. Ele move o que for preciso para cumprir o propósito dele na tua vida. Jairo, não temas. Tô aqui, Jairo. Eu continuo marchando para tua casa. Eu vou para tua casa. Eu não desisto de você, Jairo. Pode a morte ter chegado antes de mim, mas quando eu chegar, não importa quem chegou primeiro na tua casa. Quando Jesus chegar, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar. Tem cruz que entram na vida, no coração, na família, no lar, na igreja. Sim. E a morte era uma intrusa. A doença era uma intrusa. E a morte veio a reboque da doença. Um pai com o coração partido. Talvez Jairo, seu coração tinha vontade de gritar, porque ele sabia que a mãe da menina, a esposa dele, estava em pranto, chorando em casa. E ele não podia fazer nada. Escuta uma coisa. Tem momentos que você pode ser pai, você pode ser marido, você pode ser filho, você pode amar o quanto for, mas tem coisas que você não pode fazer. Mas Deus, Ele está dizendo para você: não temas, creia. Você não pode, mas eu posso. Você não faz, mas eu faço. Tudo é possível, aquele que crê. Tudo é possível para o Senhor. O Deus que você serve, Ele tem o poder e tem o controle de todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo do controle dele. Todas as coisas estão debaixo do domínio dele. Creia nisso em nome de Jesus. Creia, creia em nome de Jesus. Eu vou com você, Jairo. Você não vai enfrentar isso sozinho. Jesus continua andando. Talvez Jairo já está amparado por alguém, porque ele já começa a chorar. Mas quando ele chega em casa, a cena é pior. Sabe por quê? Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, no verso 37, diz: Ele não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão Tiago. E, tendo chegado à casa do principal da sinagoga, escuta, viu o alvoroço, e os que choravam muito pranteavam. Eita! Quando Jairo saiu de casa, havia um pavor, havia um medo, havia uma insegurança. Foi assim que ele saiu de casa. E talvez disse para a mulher: calma, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu vou atrás de Jesus, eu vou resolver isso. Confie em mim, eu vou resolver. Mas quando Jairo chega agora, impotente, arrasado, ele tem que olhar nos olhos da esposa e diz: eu não consegui resolver. Talvez ela chegue, abraça ele e diz: por que você demorou? São essas dores que às vezes atingem o coração. Esposa não culpa teu marido, marido não culpa tua esposa, filho não culpa o teu pai, pai não culpa teu filho. Deus, Ele tem o poder de mudar qualquer cenário. Deus tem o poder de mudar qualquer lugar, qualquer coisa. Quando Ele é chamado para entrar, quando Ele é convidado para chegar, Ele vai. Ele não recusa convite. Ele não recusa quando Ele é convocado, quando Ele é chamado. E Ele foi com Jairo. E chega ali, tem alvoroço, tem choro, tem pranto, tem lamúrias, tem gritos. E o pior, tem morte. Tem morte. Jesus adentra, confunde as pessoas e diz: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, está dormindo. Escuta. Verso 40. O que está acontecendo aqui? Você consegue ler o que está dizendo? Espera aí. Isso é velório, irmãos.
Não dá para rir no velório. O inimigo é tão astuto, é tão maligno, que até mesmo na hora da dor, ele faz zombaria. Não respeita nem o luto. Eles riem de Jesus. Mas não estava chorando, como vai rir? Porque não creem no poder de Deus. É por isso que o Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Riram de Jesus. Está pensando que Deus se importa? E eu digo hoje uma palavra bem forte, bem dura. Eu digo isso até nas redes sociais. Tem muita gente zombando da igreja de Deus, da palavra. Tem muita igreja que zombando, né, dos princípios da família, dos princípios da igreja. Mas vai chegar um dia que vai ter que prestar conta a ele. Muitos artistas zombam, escarnecem. Muitos ateus dizem palavras de blasfêmia contra Deus. Mas vai ter um dia que vai ter que dar conta. Mas voltando ao texto, diz a palavra aqui então, o Senhor Jesus, ele adentra aquela casa. O verso 40 ainda diz: e entrou onde a menina estava deitada. Jesus foi até ela. É tremendo pensar que aquilo que mais nos assusta não assusta Deus. Aquilo que mais nós tememos não traz nenhum temor a Deus. Nós somos mortais, humanos, limitados. Deus não. Aquilo que hoje te amedronta, te traz pavor, Deus quer segurar a tua mão e te levar lá onde está te temendo, te mostrar: olha, eu sou o Deus que tem o poder sobre a vida e a morte. O Senhor leva o pai e a mãe diante daquele quadro, daquele cenário, da menina deitada sem vida. Não tem vida, está morta. E a Bíblia diz, outro versículo, ele pega a menina e toma ela pela mão. É forte. As mãos de Jesus tocam na mão daquela menina. Os lábios de Jesus falam com o corpo inerte, morto, e ele diz: menina, menina, a ti te digo, levanta-te. Talita comer, levanta-te. Mas como? O corpo está inerte. A alma não está ali, o espírito não está ali, só tem o corpo. Mas ele é Deus. A voz dele vai eclodir no mundo espiritual. E aonde estava preso pela morte, espírito e alma são soltos. Adentra novamente no corpo, porque ali está o Deus que criou, que formou. E as mãos que tocam aquela menina não é meras mãos. Sim, é o Jesus humano, mas é o Deus que sustenta todas as coisas através da sua mão de poder. Aquela mão que tocava é a mão que toca o universo. A mão que quer te tocar hoje é que criou todas as coisas. A mão que te sustenta é a mão que sustenta todas as coisas. Deus quer tocar em você, quer tocar na tua casa, quer tocar na tua vida. Ele quer tocar onde tem morte, e ele vai trazer vida, vai trazer vida, vai trazer vida, vai trazer vida. Ele toca na menina, ele levanta, e diz a Bíblia, para surpresa dos pais, eu fico pensando, embabascado, sem voz, sem palavras, olhando, um mesclar de lágrimas com um sorriso um para o outro, dizendo: olha, valeu a pena você ter ido atrás, valeu a pena o esforço. A menina se levanta, viva, pois se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto para os de fora, para os pais alegrios. As pessoas vão ficar espantadas com o poder que Deus vai derramar sobre a tua vida,
sobre a tua casa, de transformação, de mudança, de milagre, de prodígio, de maravilha. Mas para você é só glória, é só unção, é só poder, é só vida. Deixa o povo ficar espantado sem entender nada, mas receba a vida de Deus em você. O próximo. E olha o que diz o texto. Ele mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Escuta, o autor da vida toca na menina, libera sobre ela uma palavra de vida, e aquela menina levanta viva, começa a caminhar e andar, e ela já está curada e viva. Mas Jesus agora fala com os pais dela: deixa eu comer para ela. Mas Jesus já poderia fazer ela levantada ali, alimentada. Escuta, aquilo que compete a Deus em fazer o milagre, Ele faz. Mas existem coisas que competem a você. O ato de alimentar a criança era coisa dos pais. E eu quero terminar dizendo: eu não sei como está a tua casa, eu não sei se tem morte lá, eu não sei se é só enfermidade, mas hoje Deus quer tocar onde tem morte, onde tem escravidão, onde tem prisão, e Ele quer trazer libertação, vida, transformação. E Ele vai dizer para você: eu vou mudar a tua casa, eu vou mudar a tua família, e você vai alimentar a tua família, porque ela não vai mais morrer, ela não vai mais ser destruída. Você vai alimentar com a palavra, você vai alimentar com a oração, você vai alimentar com o jejum, você vai alimentar com o louvor, com a adoração. Se coloca de pé. Feche os olhos. Feche os olhos. Eu quero perguntar se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus, ou que esteja passado do Evangelho e quer entregar a vida para Jesus hoje. Eu quero te convidar para você vir à frente para assumir um compromisso com Cristo. Glória a Deus. É hoje. Aleluia. Hoje é o tempo de Deus para a tua vida. Hoje é o momento do Senhor para você. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje Deus quer fazer algo novo sobre você. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Há um tempo de novo que Deus quer trazer sobre você. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as vidas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre.
nesse lar, nessa família, Deus. Entra nessa casa, Senhor, pelo poder do teu nome, pelo poder do teu nome. Aquele que nos assiste através das redes sociais, entra dentro dessa casa, arranca o desespero, arranca o poder da morte. Em nome de Jesus, nós profetizamos vida, vida, vida. Nós profetizamos o teu milagre, profetizamos libertação, transformação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sara, Senhor, sara feridas, sara essa alma, sara esse coração aflito. Aleluia! Aleluia! Eu profetizo tua bênção, Senhor, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Estenda tuas mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as duas